Bom, quem fala em geopolítica, o conceito fundamental da geopolítica é o conceito de imperialismo. O conceito fundamental de relações internacionais é o conceito de imperialismo, embora esquecido aqui entre nós. E quem vê governos, o movimento dos governos, das eleições, não está senão na superfície do problema. Tem que observar como é que estão as classes sociais, que é outro conceito que desapareceu dessa sociologia da ordem que domina o pensamento na América Latina e no mundo, né? Uma regressão intelectual grave. E os Estados Unidos, naturalmente, é o epicentro de um sistema de poder mundial. Poder é domínio. Quando Daniel usou o conceito de hegemonia, ele pode ser usado. Ele é um bom conceito. Desde que esteja claro aí que a hegemonia é um exercício do poder político. Tem muita gente que usa esse conceito de hegemonia quase como a substituir pelo exercício do poder. E o exercício do poder é cruel, sempre. Sempre. O conceito de imperialismo, é bom recordar aqui, não é, ainda que ganhou status teórico e função política com Bukharin e Lenin na Rússia em 17, primeiro com Bukharin e depois com Lenin, ele vem de extração de um liberal inglês do Partido Trabalhista que, embora liberal, sabia pensar. E escreveu um livro que chama O Imperialismo, um Estudo, em 1905, se a memória não é 1902. E lá é um tratado extraordinário. Foi o livro que chamou a atenção do Lenin. Que o Lenin, leninista, número 1, ele não gostaria disso. Ele sabia ler essa conversa que nós temos que ele tem muitas visões, o Lenin leu os liberais. Mas leu com espírito crítico, não para repeti-los aqui entre nós, que é a bocosice mais completa no mundo acadêmico, e especialmente grave no mundo político, sindical, partidário, etc. Então, esse conceito, ele implica para nós da periferia pensar desde os países dependentes e subdesenvolvidos. Quem fala em imperialismo, fala em dependência e subdesenvolvimento. Quem fala em relações internacionais, ou sistema mundo, ou sistema mundial, não pode substituir o conceito fundamental que estrutura esse sistema, que é o conceito de dependência e de subdesenvolvimento. A ofensiva de um país imperialista, tal como foi a Inglaterra no século XIX, e são os Estados Unidos no século XX e XXI, essa expansão imperialista que o Daniel menciona aqui, ela aparece para nós sempre de formas muito grotescas, de ocupação colonial, como no Haiti, pelos franceses no século XIX, 1804, como nas sucessivas invasões no México, com a invasão de Granada pelos Estados Unidos, com a invasão dos Estados Unidos no Panamá, todas essas invasões, com apoio às classes dominantes locais, que são classes dominantes cipaias, quer dizer, vendidas para os Estados Unidos, classes dominantes que vivem muito bem aqui. Isso aqui pode estar afogado no sangue da miséria e na violência. A classe dominante vive muito bem. Manda seus filhos estudar no exterior, vem administrar os negócios e colocam governos como o de Bolsonaro, por exemplo, ou inclusive de Michel Temer, ou de Lula, ou de Dilma, de Fernando Henrique Cardoso, para administrar, ora dando algo para os pobres, ora dando nada para os pobres. Explicando isso tudo como se fosse uma crise que afetasse a todos de maneira igual. Essa expansão imperialista conta com um cúmplice aqui dentro, que são as classes dominantes locais, latifundiários, comerciantes, industriais, banqueiros e, sobretudo, multinacionais. E nunca esqueça, a embaixada de Washington lá e os consulados, sobretudo em São Paulo e em Brasília. Essa gente atua aqui, como o Daniel já recordou, meticulosamente todos os dias no terreno da economia, da política, das relações externas, da cultura, fomentando os interesses imperialistas. Agora, essa ofensiva, portanto, é permanente. Ela assume um caráter quando tem Partido Democrata nos Estados Unidos, não muito diferente daquele que tem no Partido Republicano. E sempre nos defrontamos com um tremendo protecionismo no lado de lá e uma ação que vai de bases militares, ocupações e intervenções diretas, fomento para grupos de direita, fortalecimento de entidades da sociedade civil, expansão cultural, fomento de destituição de governo, substituição por outros mais dóceis, influência nas eleições, como sempre. É isso que nós estamos tratando. Essa ideia liberal aqui no Brasil, isso tem uma aceitação que no meio acadêmico, que seria mais espantoso, que mostra como o meio acadêmico está peleado com a inteligência. É o fato de que os Estados Unidos estariam não preocupados com a América Latina, que estão preocupados com o Oriente Médio, como se para os Estados Unidos o cobertor fosse curto, fecha, cobre o pescoço e descobre os pés.
Ora, um país como os Estados Unidos tem recursos para aplicar sua dominação no planeta, na África, Ásia, América Latina, Oceania. É completo isso. Não? Essa ideia, na verdade, não é falsa, ela é uma ideologia. E ela, na verdade, quer que os Estados Unidos, os liberais aqui sempre dizem isso, na verdade querem um tratamento prioritário. Por outro lado, eu diria que não se trata de considerar a América Latina o pátio dos Estados Unidos. A América Latina é uma área estratégica para os Estados Unidos, como recursos naturais, como força de trabalho, na luta pela ascensão da hegemonia contra a China, contra a Europa, contra o Japão, contra a Rússia, etc. A América Latina é estratégica, por isso que eles cuidam isso milimetricamente. Nós não cuidamos tanto quanto os Estados Unidos cuidam. Tem uma questão fundamental para a gente fazer uma reflexão muito séria sobre isso, sobretudo agora que as pequenas paixões eleitorais se dissipam e todos voltam ao planeta Terra para analisar, para além da urna eletrônica, o que está acontecendo no mundo. O sistema capitalista, em escala global, vive uma crise. Nessa crise, as classes dominantes ganham muito, a taxa de lucro se recupera dentro dos Estados Unidos, à custa de salários muito baixos, Trump, salários baixíssimos, e precarização do emprego, superexploração da força de trabalho, 2 trabalhos por trabalhadores, grau de sindicalização inferior a 7%, uma situação muito dura para a classe operária nos Estados Unidos e também na Europa, que está vivendo o mesmo influxo. Na América Latina, essa ofensiva imperialista e a crise, ela liquidou com o encanto dos governos progressistas. Eles foram incapazes de enfrentar a crise no terreno da cultura, da política externa, da economia e da política. Aqueles países que mais rezaram fora da cartilha de Washington foram aqueles que mais resistiram. Não importa o que você pensa da Venezuela, e não importa a propaganda diuturna aqui no Brasil contra o governo bolivariano, que é algo muito diferente da Revolução Democrática Bolivariana, que pulsa no seio do povo, que aprendeu a lutar. E o governo Maduro utiliza essa energia de acordo com as suas conveniências, como faz todo o governo. Na Bolívia é idem. Vocês veem notícia ruim da Bolívia? Não. E do Equador, mesmo com a disputa interna no governo, o Equador não é peça de propaganda. Por quê? A Argentina saiu do mapa. Por que a Argentina saiu da reflexão pública? Porque Macri afundou ela numa crise, tal como o Bolsonaro vai fazer aqui com Paulo Guedes. Então a Argentina saiu do foco, não existe mais. Temos notícias da América Central? Não. Nem essa gigantesca marcha de centro-americanos, que está mostrando as misérias da política estadunidense, consegue despertar a atenção do que essas pessoas vão decidir. Eu vi um programa da Globo News, o Gabeira diz que quando ele quer saber sobre a Venezuela, ele vai para Roraima. Olha que cretino. Olha a que grau chega aquele verdinho espetista verde, supostamente civilizado, dentro daquele covil, que é a Rede Globo, com seus jornalistas famosos, que douram a pílula e se adequam a qualquer governo. Quando ele quer saber da Venezuela, ele foi 4 vezes, ele não se indignou ainda na Venezuela, a escutar o governo, a oposição, a direita, os grupos proto-fascistas. É assim que é feita a coisa, para ocultar aquela sociedade civil absolutamente clara, em conflito, politizada, como nenhum país latino-americano. Você veja que nós não temos notícias de Cuba, exceto aquelas tradicionais anticomunistas. Mas ninguém tem uma notícia de Cuba, para ver como é que está a segurança em Cuba, como é que vai a educação em Cuba, como é que vai o tema da ciência e da tecnologia em Cuba. Você vê que não tem mais notícia aqui das medidas econômicas do Maduro. Não tem informação, tem propaganda. E eu sei que o governo de Maduro tem uma quantidade de problemas e opções equivocadas que é um escândalo. Mas mais escandaloso é a desinformação e a propaganda midiática contra, que faz muita gente até defender a Venezuela em coisas que seriam indefensáveis. Esse espírito crítico é que nós da esquerda temos que ter, muito claramente estabelecido. Então o progressismo, como uma resposta a essa ofensiva, caducou. As pessoas elas têm um apreço pelas relações multilaterais, o que é um apreço justificado, porque supõe que um país soberano, que no nosso caso é uma ficção, não existe o exercício da soberania, esse Estado poderia então ter uma relação com todos os países no mundo de acordo com seus próprios interesses. E o multilateralismo seria, portanto, a política quase natural, aceitável e inteligente, relacionar-se com todos. No caso brasileiro,
O multilateralismo é, na prática, um caminho simpático de não exercer uma política anti-imperialista. Essa é a questão. Esse conceito, essa expressão, ela quer ocultar que o mundo é dirigido por impérios. E que no caso latino-americano, a presença, a força, a diplomacia, a ocupação militar, a influência econômica, política, intelectual, cultural, social dos Estados Unidos é avassaladora. E que a função da política externa é precisamente minimizar esses efeitos, eliminá-los quando possível. Foi a luta do presidente Chávez, é a luta de Cuba, é a luta da Venezuela, é a luta da Bolívia, foi a luta do Haiti no século XIX, com a Revolução Negra no Haiti. Essas lutas, elas são caricaturadas aqui pela inteligência brasileira. É aquilo que o Daniel mencionou, parece que é como se fosse um salto no escuro. O mundo é impossível sem a servidão voluntária, que as elites aqui praticam e na qual a política externa é fundamental. Então, o multilateralismo, ele é uma política absolutamente necessária para um país soberano. O nosso caso é que precisa conquistar a soberania. Se ocultar também, através dessa expressão, a subserviência em relação aos Estados Unidos. Para usar uma expressão também do Muniz Bandeira, a presença dos Estados Unidos no Brasil vai ser muito maior. Quer dizer, a ofensiva imperialista aqui vai ser muito maior. E vai contar com o apoio de quem aqui dentro? De uma classe média abobada que gosta de viajar para Miami. Não conhece a história dos Estados Unidos, não conhece o que tem de bom dos Estados Unidos, ela vai, em geral, para comprar enxoval para os filhos quando casa, é uma coisa horrorosa. Então, é isso que ela faz. Mas vai contar com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura, do latifúndio, porque é o latifúndio potencial beneficiário do quê? De uma abertura suposta do mercado estadunidense para os produtos agrícolas. Vai contar com o apoio dos exportadores de suco de laranja. Vai contar com o apoio desse setor que é o mais atrasado na sociedade brasileira. Não importa se produz com tratores ou com transgenia. É um setor que aqui mantém uma estrutura fundiária e um poder político no parlamento que nós vimos o que é. Então a sociedade tem que perceber, esses vão se beneficiar. Segundo, a burguesia brasileira importadora, aquela que deixou de produzir bens de alta tecnologia e que retrocedeu nas posições que tinha em máquinas e equipamentos, essa se transforma numa burguesia compradora, compra lá fora para vender aqui dentro. É uma mera intermediária, perde posições, uma burguesia industrial, a lá inglesa, e ganha posição esse setor. E o setor dos bancos, que também é fundamental, o setor de serviços, de compra governamentais, isso tudo é ganho para os Estados Unidos, uma aproximação dessa natureza. O que nós vamos precisar fazer, a meu juízo, Elaine, Daniel e o público que nos escuta, é dar uma atenção para a política externa que até hoje não foi dada e acabar com esse caráter profano da política exterior, por um lado, e tampouco deixar de alimentar mitos de que durante o segundo mandato do presidente Lula e do primeiro da presidente Dilma ocorreu um ensaio de política externa. Isso é rigorosamente falso. Vou dar só um exemplo, que foram os BRICS, que expressa uma ação multilateral. Os BRICS, o Brasil deu 10 bilhões para a formação do Banco dos BRICS. E foram, no total, 50 bilhões. 50 bilhões, segundo Luciano Coutinho, que era então o presidente do BNDES, ele afirmou categoricamente numa entrevista no Valor que isso era menos de 20% do necessário para sustentar um comércio sul-sul. Você veja que é migalhas, é muito pouco. E a presidente Dilma, como o presidente Lula, não deram $1 para o Banco do Sul, que era a integração latino-americana. É isso aí. Então veja que é tudo pela metade, é muito retórico tudo isso.